Saudações a todos. Nós vamos começar hoje a discutir os segundos trabalhos da primeira unidade, né? E nós vamos iniciar discutindo a ciência através de episódios históricos. O caso dos raios-x e da radioatividade. A equipe ela é composta por mim, Júlio César, e por Edjane Rodrigues. Essa é uma dissertação apresentada ao curso de mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Estadual da Paraíba, em cumprimento para a obtenção de título de mestre em Ensino de Ciência e Matemática. A autora foi a Flaviane Alexandre Monteiro e a orientadora foi a professora doutora Ana Paula Bispo da Silva. Então, eu quis iniciar com esse questionamento, com essa pergunta, uma pequena reflexão. Qual seria o papel do professor no ensino atual? Nós sabemos que o professor, ele não é mais aquele ser conteudista que apenas passa o conteúdo e avalia se o aluno ele reproduziu como esperava, Ou pelo menos ele não deveria ser dessa forma. Hoje o professor, ele deve se preocupar como o aluno aprende, qual o contexto e realidade social de cada aluno, Quais os conhecimentos esse aluno ele traz consigo. Além disso, o professor ele deve sistematizar esses conhecimentos que o aluno traz consigo, esses conhecimentos prévios, com os conhecimentos que ele quer que o aluno aprenda, com os conhecimentos que estejam no currículo, dando assim significado para que o aluno ele compreenda de uma forma melhor, que esse conhecimento não se dê de uma forma mecânica, esquecível. Então, hoje o papel do professor é exatamente buscar meios que aguce a curiosidade do aluno, que o motive a aprender, aprender determinado assunto. Mas, nesse caso, seria o assunto que está ali no currículo, o assunto em específico. Então, é por esse motivo que vários trabalhos têm surgido para tentar mudar a realidade do processo de ensino e aprendizagem, para melhorar a forma como o aluno ele vê certos conteúdos e certas disciplinas. Então, dentre essas diversas linhas que nós temos hoje, uma que tem chamado bastante atenção e que é muito importante nós discutir é a história e filosofia da ciência. Então, dentre os diversos benefícios de se utilizar a história e filosofia da ciência, eu quis destacar aqui 3. O primeiro seria o fato de humanizar a ciência, aproximando dos interesses éticos, culturais e políticos das sociedades. Nós sabemos que a ciência ela está inserida em um contexto social, um contexto social, político, moral, ético-moral, E quando se traz os conhecimentos históricos científicos, fica mais nítido para o aluno que a ciência, que a história, que a ciência, ela não é alheia ao contexto social, que ela faz parte dele e que muitos de seus avanços se deram por causa de fatores econômicos, por causa de fatores políticos, por causa de fatores sociais e até mesmo fatores religiosos, que existiram, e até hoje existem cientistas, pesquisadores que têm uma fé, e que são guiados, às vezes, são guiados até pelas suas crenças para realizarem certos tipos de pesquisa. Outro fator que eu quis destacar é o entendimento científico. Muitas vezes a ciência é trazida, ela é apresentada como um produto de gênios, que se dá de forma linear, indiscutível, inquestionável. Então, quando você traz os acontecimentos através de episódios históricos, problematizando, juntamente com os alunos, esses acontecimentos, eles passam a entender como ocorreu a construção do conhecimento científico. E eles acabam por entender melhor o assunto que o professor ele vai abordar posteriormente. Porque justamente quando você introduz os episódios históricos, você introduz inicialmente a sua aula, a aula que você está propondo ali ao aluno. Dessa forma também, as aulas acabam sendo mais reflexivas, porque permite o embate de ideias entre os alunos. O aluno ele passa a entender
as diversas discordâncias que tem na ciência, né? Os erros, as rupturas no desenvolvimento científico. Então, ele vai entender que essa ciência não é um produto de gênios, né? Que tem pressupostos teóricos ali envolvidos, tem algo que tem bases em outros trabalhos, né? Tanto no presente de outros colegas, como também do passado, de outros cientistas que estudaram coisas específicas e que contribuem para que ele talvez quebre uma teoria ou talvez melhore uma teoria, enfim. E dessa forma, o aluno ele entende que pode contribuir com a ciência, né? Que ele pode estudar, ele pode se motivar e ele pode fazer parte da construção do conhecimento científico, né? Além de evitar diversas distorções no fazer da ciência, né? Desmistificar a ideia de que ela a ciência é uma coisa neutra, como se ela fosse uma verdade absoluta, que não pode ser discutida, né? Então, isso que é o importante quando a gente insere a história e filosofia da ciência. Até os próprios PCNs, eles abordam a importância de contextualizar a história, contextualizar com a história o conhecimento científico, né? Não só das áreas como física, química, biologia, mas também da própria matemática. Muitas vezes a gente acha que a matemática é algo muito abstrato, é algo muito exato, mas quando você insere a história da matemática e também a filosofia, as discussões dos contextos que foram ali inseridos, claro, de forma coerente, né, com o que de fato ocorreu, problematizando, sem querer colocar um viés em cima ou romantizar, você acaba por fazer com que o aluno ele entenda como se construiu, né, tanto a ciência como também outras disciplinas. Então, a autora, ela orienta que a intenção de se debater a história e filosofia não é de inserir ela como uma nova disciplina, é apenas de introduzir, né, de contextualizar, de fazer uma problematização na estrutura curricular que já existe, né? Não é propor uma nova disciplina na estrutura curricular da escola. Então, críticas à utilização da história da ciência, né? Como nem tudo são flores, como tudo tem seus benefícios e tem seus defeitos, muito foi se debatido no século passado sobre a utilização de história da ciência, né, na sala de aula e nos livros didáticos. O próprio Thomas Kuhn, seus trabalhos, né, ele era um físico, historiador e filósofo. Em seus trabalhos, ele orienta para o tipo de história que muitas vezes é contido, né, que os livros didáticos eles contêm sobre o caráter, a natureza da ciência. Né? Ele alerta que muitos livros didáticos trazem a história como uma pseudo-histórica, né, que é caracterizada pela ingenuidade, com a utilização de uma linguagem de romance, tentando gerar paixão no aluno pela ciência. Ou seja, o professor está querendo motivar o aluno, está querendo fazer com que o aluno goste de ciência e acaba romantizando demais, acaba inventando fatos que não ocorreram por ingenuidade. Né? Ele acha que está contribuindo para que o aluno ele entenda melhor o conteúdo, mas, na verdade, o aluno ele passa a ver a ciência como uma pseudociência, né? Como algo pronto, como algo neutro, que ali está certo e não tem como discutir, que o cientista era um cara acima da média e que ele, só com sua percepção, né? Só com sua visão ali, ele descobre do nada, várias teorias, né? Vários acontecimentos da ciência. Então, tem que ter cuidado com a utilização da pseudo-história. Também tem a quase-história, que os autores, né, que os pesquisadores, eles falam que essa quase-história, ela se dá de forma sem ingenuidade, né, com o propósito claro de fazer com que o leitor tenda a uma visão da ciência igual ao do autor. Ou seja, o autor, o escritor, ele
gostou de certas teorias, de certo pesquisador, de certa linha de pesquisas, né, de certos trabalhos, e ele acaba fazendo, escrevendo com que o aluno ele tenda a pensar conforme ele pensa. Então, diferente da pseudo-história, que se dá de forma ingênua, a quase-história não. E ela é mais difícil ainda de se perceber, porque ela parece como uma história, né? Ela não tenta romantizar a história, ela tenta fazer com que o aluno ele pense igual ao autor. Então, essa quase-história ela é muito mais difícil, mais complexa de se entender, porque o aluno ele não tem esse conhecimento histórico. Então, né, no século passado, isso em 1912, no MIT, teve um simpósio e diversos ataques foram deferidos à utilização da história e filosofia da ciência. Entre eles estavam Stephen Bruce e o Alan King, e eles direcionaram esses ataques em dois pontos principais. O primeiro era falando, né, argumentando que a única história possível nos cursos de física é uma pseudo-história. E o segundo ponto era falando que a exposição à história da ciência enfraquece as convicções científicas requeridas para um completo sucesso na aprendizagem. Esse segundo ponto já é algo superado. Diversos trabalhos, em sua grande maioria, apontam os benefícios que se dá, né, quando você traz a história como realmente ela se deu, né, através de episódios históricos, e mostra como o aluno ele consegue perceber como foi a construção científica, né, e acabar e quebrar alguns paradigmas que existem. Né, o aluno ele consegue ver que pode fazer parte também da construção da ciência, né, que não é alguma coisa que não é uma coisa neutra, que não é só para gênios. Então, esse segundo ponto ele já foi superado. O primeiro ponto ainda é um problema, porque ainda existem professores que não entendem a importância da utilização da história e acabam por trazer a história romantizando os fatos, né, tentando fazer com que o aluno ele crie paixão. Então, isso ainda é um problema que deve ser superado, e ele é superado quando se constrói textos, né, quando se faz pesquisa e se faz sequências didáticas que orientem o professor a trabalhar, de fato, com a história e ciência da forma como se deveria ser trabalhado. Então, em resumo, né, o que nós temos até aqui é que, apesar dos benefícios da história e filosofia da ciência, o que dificulta a utilização hoje, né, da história e da filosofia é a falta de material de qualidade, né, a falta de pesquisa. Embora já tenhamos muitos avanços, mas ainda faltam materiais, principalmente para o ensino básico e o ensino médio, ensino fundamental e o médio. E a utilização da pseudo-história e ou quase-história. Então, como a história e a filosofia ela pode contribuir na natureza da ciência, né? Então, ela vai permitir uma compreensão da natureza da ciência melhor, justamente pelo que a gente falou, né? Que vai ter os confrontos, vai ter as competições entre teorias, quando a gente apresenta o contexto que foi inserido, né? Que o contexto que essas descobertas ela estavam inserido. Então, o aluno ele começa a perceber que os confrontos e as competições entre teorias não é algo ruim, é uma coisa boa, né? As formas de pensar diferente, de quebrar uma teoria, né? Mostrar se ela é realmente válida ou se ela tem alguma coisa que a gente pode ver que ali que estava errado. Então, os confrontos é algo importante. E quando a gente introduz a história e a discussão filosófica em sala de aula, e os alunos eles percebem como se dá a construção da natureza da ciência, do conhecimento científico, o aluno ele percebe que é bom confrontar suas ideias, né? Que é bom discutir suas ideias, e que a ciência ela não está pronta, né? Ela não é uma verdade absoluta, e que dá para ter um debate sobre diferentes pontos de vista. Né? E o aluno ele visualiza os produtos, né, os processos da ciência de uma forma mais autêntica, na natureza da ciência. Só que os autores, né, eles percebem que a ciência, em muitos casos, ela é apresentada desmemoriada da sua história, de maneira pronta e acabada, como se não houvesse mais nada a ser descoberto, levando os alunos a serem meros receptores, ausentes do processo, criando uma gigantesca barreira entre o conhecimento científico e a comunidade.
né? Tudo isso que a gente já vem falando, discutindo. Então, os autores, eles, principalmente a autora, a autora da dissertação, ela destaca 3 pontos que nós devemos levar em consideração ao se abordar as características da natureza da ciência. A primeira, a existência de ideias prévias. Uma observação, ela já está carregada de teorias prévias. Um cientista, quando ele entra no laboratório, ele já assume ideias anteriores para fazer suas observações. Então, não tem como você fazer observações sem ideias pré-existentes. A divulgação do conhecimento entre pares. É necessário fazer a comunicação dos seus conhecimentos, né? Dos conhecimentos que você... dos seus estudos, né? Da sua pesquisa, para que outras pessoas, elas validem esse conhecimento que você pesquisou, que você descobriu, né? O seu trabalho. Então, o cientista, ele é um ser humano e ele pode cometer erros. E os erros, eles fazem parte da construção do conhecimento. Então, como é que você vai saber que algo está certo se você tem uma visão única do seu trabalho e não permite que outras pessoas analisem e possam discordar daquele seu trabalho? E também, né, nós temos que abordar as diferentes interpretações. Né? Um fenômeno, ele pode ser interpretado de formas diferentes. Pode ser por causa de um equipamento, pode ser por causa das formas de medição, pode ser por causa das suas ideias prévias, principalmente por causa das suas ideias prévias, né? Como uma pessoa, ela constrói o seu conhecimento baseado em ideias que ela já tem, né? E todas as pessoas, elas são criadas, elas estudam, elas fazem as suas coisas de formas diferentes, então elas vão ter conhecimentos diferentes sobre determinados assuntos, sobre determinados pontos. Então, vai sempre existir diferentes interpretações sobre um mesmo fenômeno. E isso é importante na ciência, né? Que é o que vai permitir as discordâncias de ideias, as discordâncias de teorias, né, de fenômenos. Então, quando vamos falar sobre a natureza da ciência, nós devemos levar várias considerações, mas aqui a autora, ela foca em 3 principais, né, que ela acha mais pertinente debater. Falando um pouco sobre os episódios históricos, o que vai nos proporcionar, né, utilizar episódios históricos em sala de aula? Ao se utilizar episódios históricos, eles nos permitem discutir como se deu o processo de construção do conhecimento, né? Mostrar para os alunos que a ciência, ela não se dá de forma neutra ou é uma coisa que já vem pronta, como a maioria dos livros eles mostram. E essa forma, né, que os livros eles mostram a ciência, eles acabam omitindo como de fato se deu a construção do conhecimento científico. E isso faz com que os alunos eles tenham uma visão distorcida da ciência, né? Que eles pensem que a ciência ela nunca termina em fracassos, que a ciência só consegue ser produzida por gênios. E utilizar esses episódios históricos, né, nos permite mudar essa visão que os alunos eles têm, né, da ciência. A autora, né, ela propõe adotar os episódios históricos como uma história que possibilita dramatizar a ideia principal. O que seria essa história, né? Essa história seria utilizada como uma ferramenta para criar um contexto que nos permite discutir as opiniões contrárias de diferentes personagens e as situações conflitantes da história, de uma maneira natural, para que os alunos eles compreendam que as situações problemáticas elas são parte intrínseca da ciência, e que eles compreendam que os conceitos científicos eles podem ter diferentes interpretações de acordo com a posição que os cientistas eles trazem, né? Eles têm. Mateus, ele pontua que a utilização dos episódios históricos em que são mostradas ideias contrárias contribui melhor para a compreensão da natureza da ciência do que a apresentação de ideias prontas e acabadas sobre uma visão adequada da ciência. Então, utilizar, né, esses episódios históricos que têm ideias contrárias, elas nos permitem mostrar para o aluno como realmente a ciência ela é construída, né, que
a ciência ela não é verdade, não existe verdades absolutas, que há controvérsia, né, que há diferentes interpretações. Enfim, pode passar, Ju. Ju? Oi. O papel da descoberta. O porquê é importante entender o papel da descoberta, né? Kempis, ele alerta que uma compreensão mal definida da natureza de uma descoberta, ela pode levar os estudantes a acreditar que a atividade científica ela nunca leva a falhas e não pode ser executada por pessoas normais. Então, aqui, né, no trabalho, a autora ela utiliza a descoberta como um produto coletivo. E como diz Kempis, né, todas as atividades humanas elas dependem do trabalho de outros, com influência do presente ou do passado. Ou seja, a descoberta ela não se dá de forma neutra. Analisa-se os erros surgidos no processo, possibilitando um melhor entendimento da construção da ciência. Então, no trabalho, né, a autora ela aborda o papel da descoberta como uma construção humana, onde tem influências de outros pensamentos, né, de ideias que os cientistas eles já trazem, ideias prévias. Então, utilizar a história da ciência, ela desmistifica o papel da descoberta como caracterizada por um título, né, que torna o pesquisador um gênio. E ela apresenta o contexto da descoberta, né, de como realmente se deu a descoberta. E dessa forma, a autora ela escolheu 2 episódios históricos que são repletos de controvérsias. São eles a descoberta dos raios-x e a descoberta da radioatividade. Pode passar, Júlia. Preparando o terreno. Antes da autora ela fazer as investigações propriamente dita, ela fez uma revisão bibliográfica para alicerçar a sua pesquisa, né, com foco nas contribuições que esses temas eles trazem para o ensino e a sua importância na compreensão da construção da ciência, né, da construção do conhecimento científico. Após ela fazer essa revisão bibliográfica, foi feita uma busca pela melhor estratégia a ser adotada. E como os episódios eles tratavam da física moderna, não seria possível utilizar laboratórios. Então, ela optou por trabalhar somente com a leitura e análise dos textos que descreviam esses episódios. O assunto dos episódios ele também limitou o público, pois seria necessário que os alunos eles já tivessem alguma noção sobre radiação, ondas eletromagnéticas. Então, as atividades elas foram realizadas com turmas do 3º ano. Pode passar, Ju. Falando um pouco sobre os episódios que a autora ela traz para discussão em sala de aula. O primeiro é o caso dos raios-x, até porque, né, não tem como a gente falar da descoberta da radioatividade sem antes começar debatendo, né, falando sobre o caso dos raios-x. Basicamente, os livros eles abordam o descobrimento dos raios-x como se tivesse sido ao acaso, como se Röntgen ele tivesse apenas observado que estava lá, né? Do nada, surgiu do nada. Os textos, eles, pouco vai abordar que tudo precisou de pesquisas anteriores, estudos anteriores, que se baseiam de trabalhos de outros cientistas. E até mesmo os experimentos que ele utiliza para descobrir, para perceber os raios-x, foram feitos por outras pessoas. Então, Martins, ele critica bastante essa forma linear de trazer os fatos, né, os episódios, essa forma problemática de abordar a história da ciência. De certa forma, alguns autores, né, o próprio
Pietro Colla, que ele é muito conceituado hoje no Brasil, eles quando abordam as histórias nos livros, eles, de certa forma, entram num pouco de pseudo-história, traz um pouco aquela história de forma linearizada, né, a problemática. Mas, enfim, né, uma discussão para aqui agora. Então, falando um pouco como se deu esse descobrimento, Hint, ele informa a Dan, Dan, ele foi um entrevistador da época, quando ele publica esses trabalhos, ele afirma que havia partido das entrevistas, nos trabalhos anteriores de pesquisas anteriores de outros físicos sobre os raios catódicos. Ele parte dos trabalhos feitos por Hertz, né, que em 92 Hertz acaba descobrindo que os raios catódicos, seus experimentos, né, podiam atravessar folhas finas de metal e de lâmina. Então, vale destacar também que Hint, ele não publicou como se deu o seu descobrimento nos seus artigos, né? Então, essa fonte que nós temos e saber mais ou menos como ocorreu foi de uma entrevista que ele dá a Dan, né? E como ele era alemão, Dan era inglês e nem ele sabia falar inglês e nem Dan sabia falar alemão, parte da entrevista, né? Toda a entrevista, ela é feita em francês e ambos eles não eram fluentes. Então, pô, a gente tem que ter cuidado, porque pode ter aí uma interpretação de tanto o entrevistador como também uma interpretação do próprio Hint das perguntas. Então, depois, né, dos trabalhos de Hess, no período que estava acontecendo, Leonard ele consegue construir tubos de descarga que tinha... Leonard ele era aluno de Hess. E esses tubos de descarga, eles tinham uma fina janela de alumínio, né, que os raios catódicos podiam sair do tubo e eles podiam estudar esses raios no ar, né, em outros gases. Então, Leonard, ele observa também que esses raios podiam sensibilizar chapas fotográficas. Ou seja, de certa forma, Leonard, ele tinha tudo para ter descoberto os raios-x. Mesmo assim, ele não fez. É quando a gente chega em 94, em 1894, Hint, ele tinha tudo o que precisava para fazer o mesmo experimento de Leonard, né, de estudar mais a fundo o experimento. E quando foi em 1895, mais ou menos em outubro, novembro, alguns falam em 6 de outubro, 6 de novembro, 8 de novembro, por aí, ele observa pela primeira vez os raios-x. Mas ele, assim, ele não publica direto, né? Ele começa a fazer vários experimentos para ver que aquilo que ele estava observando era realmente algo novo. Então, na entrevista, né, que a gente está dando para Dan, ele deu, né, para Dan, ele fala que estava trabalhando com tubos de Crookes, cobertos por uma cartolina, né, envolto por um papelão, uma cartolina preta, e que tinha um pedaço de papel com platina de cianeto de bário, que estava lá, né, alguns falam na mesa, outros falam no quadro, enfim. Então, ele fala que tinha passado uma corrente pelo tubo e que nota uma linha preta no papel, uma linha bem peculiar. Então, a gente começa a se perguntar, né, se ele estava fazendo experimentos com tubo de descarga em uma sala escura, com tubo de vácuo, né, envolvido com uma cartolina preta. Então, ele, de certa forma, ele estava interessado em observar luminosidades, né, fracas luminosidades. Então, ele já tinha noção que ele estava trabalhando com algo novo, né, que essa descoberta ela não se dá por um acaso, ele parte de hipóteses, de pressupostos teóricos, né, então ele acaba sendo guiado pelos conhecimentos que ele já tinha sobre os fenômenos da época, né, que era a luz, os raios ultravioletas, os raios catódicos, o que já se conhecia na época. Então, quando ele realmente percebe que ele estava diante de algo novo, ele correu para publicar
convenceu o presidente a publicar o artigo, sem passar pelos árbitros. E antes mesmo da publicação, isso em 95, em 1895, antes mesmo da publicação, ele já envia cópias, né, do seu artigo juntamente com raio-x da mão da esposa para diversos estudiosos, pesquisadores da época. Então, esse trabalho dele começa a ser amplamente discutido em 96, né, por muitos influentes pesquisadores. E é esse trabalho, né, é essa descoberta que ele tem, partindo de trabalhos de outros pesquisadores, com experiências de outros pesquisadores, né, com teorias, com saberes que já se sabiam, né, de conhecimentos que já eram sabidos na época, que ele, em 1901, ele acaba ganhando o primeiro prêmio Nobel de Física. O mais interessante é que, após a publicação, né, vários outros pesquisadores afirmaram ter percebido os raios-x. Até mesmo o próprio Crookes, em quase uma década ou mais de uma década atrás, ele ele reclamava com os fabricantes das chapas, porque ele estava tendo falhas, né? Estava tendo marcações que provavelmente era o próprio efeito do raio-x, né? E o Crookes, ele não resolveu, não se atentou em estudar, em perceber que isso era alguma coisa que estava causando, né? Que não era um defeito das suas chapas. Então, depois que ele publica os experimentos, várias outras pessoas, né, argumentaram que tinham descoberto, mas eles não fizeram um trabalho, não pesquisaram, não chegaram a publicar nada. Então, o que adianta, né, a gente perceber algo, notar algo, sem saber o que é aquilo. Então, você precisa desses conhecimentos, você precisa partir de hipóteses. E foi isso que o Hint fez. Bem, aqui nós temos uma explicação, né, vou está em inglês, mas dá para entender como foi que Hint fez o seu experimento. Eu vou deixar esse vídeo junto com o material que eu vou disponibilizar na turma, porque não dá para compartilhar o áudio aqui. Então, eu espero que todos assistam. Aqui nós temos a foto do primeiro raio-x, né, que é a mão da esposa de Hint, e o anel, essa parte mais escura é um anel, né, aqui é o experimento que ele fazia, tinha a mão da esposa, e aqui embaixo uma chapa fotográfica. Aqui alguns fatos que é interessante pontuar, né, que Hint ele pôde destacar depois de concluir seus estudos sobre raio-x, né? Tem vários, mas aqui eu quis destacar esses que eles eram produzidos em tubos de Crookes ou de Lennon, suficientemente evacuados, ligados a bobinas de indução, surgiam no vidro do tubo de descarga, na região que se tornava luminosa por efeitos catódicos, podiam produzir luminescência em vários materiais que são fluorescentes sobre efeitos da radiação ultravioleta, atravessavam grandes espessuras de materiais opacos à luz e outras radiações conhecidas e eram capazes de afetar chapas fotográficas. Fala um pouco sobre o caso da radioatividade, né? Como uma hipótese errada ajudou diversos pesquisadores a criarem teorias e fazerem diversas descobertas. A conjectura de Poincaré. Para Poincaré, era o vidro que emitia os raios de Hint, né? E ele se tornava fluorescente ao emiti-los. Essa hipótese foi testada por alguns pesquisadores na época, levando a importantes descobertas, e foi a fonte de trabalho de Becquerel com o urânio. Hoje nós sabemos que não há relação direta entre os raios-x e a luminescência observada, né? Mas essa pista, apesar de equivocada, de errada, ela serviu para orientar várias descobertas de vários fenômenos na época. Becquerel e a radioatividade.
Antoine Henri Becquerel, ele inicialmente trabalhou com seu pai e se dedicou ao estudo de vários fenômenos eletromagnéticos. Ele foi a principal autoridade sobre fosforescência e fluorescência em sua época. Ele realizou pesquisas usando a maioria das substâncias luminescentes que haviam sido colecionadas por seu pai, incluindo alguns compostos de urânio que foram excelentes, né, que eram excelentes para as pesquisas por sua fosforescência e por sua fosforescência bastante forte. Aqui um pouco da linha do tempo sobre o trabalho de Becquerel. Em 1896, ao perceber que certos compostos do urânio emitiam radiações penetrantes, ele afirmou ter confirmado experimentalmente que a radiação do urânio era de natureza eletromagnética, né, semelhante à luz, e que essa emissão ela diminuía lentamente no escuro, como se fosse uma fosforescência invisível de longa duração. E ele passou a chamar essa radiação de raios de urânio. Aí, depois de um ano, ele foi se desinteressando pelo assunto e nunca chegou a fazer uma busca sistemática de outros materiais que tivessem propriedades semelhantes aos compostos de urânio. Justamente por ele ter aceito que os corpos luminescentes era quem emitiam os raios-x. Aí, em 1898, até esse ano, o trabalho dele, né, não foi submetido a repetições sistemáticas. Antes do trabalho de Curie, apenas 2 aspectos do seu trabalho haviam sido criticados, que era a polarização dos raios de urânio e a excitação dessa radiação pela luz. Em 1899, Becquerel reconheceu pela primeira vez alguns de seus erros antigos, mas tentou transmitir a impressão de que ele próprio havia se corrigido. Ele transformou seus erros antigos em sucessos, né? Ele foi bem perspicaz, ele descreveu como são as descobertas que outras pessoas, né, outros pesquisadores estavam fazendo lá na época, distorcendo a história da radioatividade, tentando mostrar que ele próprio era o protagonista central, né? Ele não assumiu que foram outros que tinham observado os seus erros. Becquerel ele nunca tinha descrito a emissão da radiação do urânio como espontânea. Só depois, quando ele percebeu que essa era uma dos aspectos fundamentais da radioatividade, foi que ele reinterpretou o seu trabalho e ele apontou que haviam, né, essas 3 características fundamentais da radiação, que era a espontaneidade da radiação, a sua constância e a propriedade de transmitir condutividade elétrica entre aos gases. Então, em 1903, né, no primeiro capítulo de sua obra, Becquerel apresenta as propriedades fundamentais da radiação do urânio, descreve todas as evidências como se ele tivesse chegado sozinho a todas as conclusões. Outro ser bastante importante foi o Schmidt, né? Ele deu uma grande contribuição para o estudo da radioatividade. Ele percebeu que materiais fosforescentes não emitiam raios-x. Ele procurou outras substâncias que tivessem efeitos semelhantes ao do urânio e encontrou que o tório também emitia radiações penetrantes, que eram capazes de ionizar o ar e de penetrar através do papel opaco, sensibilizando as placas fotográficas. Né? Ele tinha métodos diferentes de fazer essas pesquisas, até porque o Becquerel ele partia de que era a emissão de luz, né, que as propriedades da radiação era a emissão da luz, né, como propunha a conjectura de Poincaré. Marie Curie e a radioatividade. A contribuição de Curie é tida como consequência dos trabalhos de Becquerel, pois ao descobrir o urânio, não seria estranho procurar outros materiais radioativos. Isso era o que muitos consideravam na época. Curie havia examinado um grande número de compostos de urânio e havia determinado que todos eles emitiam radiações ionizantes, de uma intensidade proporcional à quantidade de urânio que continham.
Então, alguns aspectos importantes de se falar sobre os trabalhos de Curie sobre a radioatividade é que ela descobriu a emissão de radiações penetrantes pelo tório logo no início de suas pesquisas. Ela examinou um grande número de metais e observou que nenhum deles produziam condutividade no ar. Depois examinou o mineral de urânio, que produziu efeitos semelhantes ao urânio puro. No entanto, notou que um fato estranho ocorria, né? A corrente elétrica observada com o minério era maior do que no caso do urânio metálico puro. Marie Curie adotou a hipótese de que a emissão de radiação penetrante é uma propriedade atômica no seguinte sentido: ele depende da presença de alguns elementos químicos particulares, a intensidade da radiação é proporcional à porcentagem desses elementos químicos dos compostos estudados e que não depende de propriedades moleculares, né? Outros elementos químicos nativos não alteram a emissão de radiação. Falando um pouco, né, assim, sobre esses aspectos de trabalho dela, então foi na busca de algum elemento químico que Curie chegou à descoberta de outros materiais radioativos, né? Chegou à descoberta do polônio e do rádio. Então, a gente acaba se perguntando por que Becquerel ele não procurou outros elementos ativos como Curie. E se a gente for ver direitinho, ele até chega a procurar esses elementos, mas em vez de fazer uma busca sistemática, como ela fez, Becquerel ele apenas estuda alguns compostos luminescentes, por acreditar justamente que a radiação estava relacionada com a fosforescência da substância, né? Ainda por conta dessa conjectura de Poincaré. A maior parte das pesquisas de Becquerel que ele fez sobre a radiação, ele realizou através do método fotográfico, que era diferente do que Curie estava fazendo. Ele colocava os materiais testados próximos a uma chapa fotográfica, enrolada com um papel negro. Ela afirmava que os resultados que ela utilizava com o método elétrico, né, Marie Curie, eram melhores de serem analisados. Então, foi outro fator que ajudou ela a perceber essa radiação, né, que entender que isso era um fenômeno mais geral, foi justamente o tipo de material, né, o tipo de pesquisa diferente do Becquerel que ela estava fazendo. Então, após a descoberta de que o tório também emitia radiações semelhantes às do urânio, ela percebeu que era um fenômeno mais geral e não de um único elemento. Então, ela e seu marido, Pierre Curie, propuseram o nome radioatividade para caracterizar o fenômeno que estava sendo estudado. Um dos passos que Martins ele considera mais importantes de Marie Curie é a hipótese de que a emissão da radiação penetrante é uma propriedade atômica do urânio. E depois do tório, pois isso explica muitos fatos, apesar de conflitar com o fato de alguns minerais serem mais fortes do que as de seus componentes conhecidos. Para o autor, a ideia da propriedade atômica levou os Curie à descoberta do polônio e do rádio. Então, a gente se pergunta, né? Por que, então, a academia sueca, ela atribui a Becquerel a descoberta da radioatividade? Então, o próprio Martins, ele afirma que a Academia Sueca de Ciência, ela estava mal informada sobre qual foi a real contribuição de Becquerel e de outros pesquisadores ao conhecimento da radioatividade. Justamente por causa da falta de informação que tinha e também, né, da sua estratégia, da estratégia de Becquerel para encobrir seus erros, né? Ele foi muito perspicaz, manipulando tudo que iam descobrindo, ele ia lá no seu trabalho, ia organizando, ia mostrando que ele descobriu, que foi ele que tinha percebido, né? O próprio trabalho dele iria se construindo através da percepção de outros. Embora, né, que os trabalhos dele também foi muito importante, justamente os que ele fez lá em 1896, para a radioatividade, né, para a descoberta da emissão da radioatividade em si. Então, esse é um tipo de episódio que a gente pode levar para se trabalhar em sala de aula, né, para discutir de forma problemática, mostrando como, de fato, ocorre, né, que não é uma pessoa só que detém o conhecimento, que não é uma pessoa só que constrói a ciência, que existem bases, que existem
erros, controvérsias, que existem manipulações, né, que existe o fator humano ali envolvido. Para trabalhar a natureza da ciência, a autora ela propôs uma atividade prática onde os alunos eles tivessem um exemplo explícito do que é o fazer científico. Mas o que seria essa atividade, né? Essa atividade ela consistia numa dinâmica que simulava a ciência, onde a autora ela dividiu a sala em grupos e após essa divisão de grupos, né, ela entregava bolsas e caixas com objetos em seus interiores para que os alunos eles propusessem o que seria o objeto que estava dentro das caixas, né, e das bolsas. E após, né, os membros de cada grupo, ele ter uma ideia do que seria o que estava dentro da caixa, eles teriam que entrar em um consenso, tentar entrar em um consenso, né, para o que estava dentro dessa caixa e dessas bolsas. E após, né, o grupo eles conseguirem entrar em um consenso, iriam trocar, né, as caixas e bolsas, né, até todas as caixas e as bolsas serem passadas por todos os grupos. E em seguida, os grupos eles deveriam colocar suas observações no quadro para que a sala pudessem ver, né, o que eles tinham proposto e apresentar a sua argumentação do porquê que era aquele determinado objeto que estava dentro daquela caixa. E após, né, eles apresentarem, a sala inteira, né, tentariam entrar em um consenso do que tinha dentro dessas caixas e bolsas. Mas o que a autora ela quis, né, mostrar com essa dinâmica? A autora ela quis mostrar que como se dava com o fazer científico, né, a partir dessa dinâmica, fazendo analogias de que o que acontecia na dinâmica também acontecia na ciência. Por exemplo, quando os alunos eles iriam dizer qual eram os objetos que estavam dentro das caixas, eles associavam a algo que eles já conheciam, né? As características a algo que eles já conheciam. E assim também acontece na ciência, no desenvolvimento da ciência, né? Que geralmente os cientistas eles partem de teorias que eles já conhecem, né? De ideias que eles já trazem consigo. E ao tentar entrar em um consenso, eles poderiam chegar ou não a esse consenso, né? Todos poderiam concordar que era um objeto que estava lá nas caixas e bolsas ou não. E na ciência também é assim, né? O cientista ele formula sua teoria e apresenta para a comunidade científica, né? E eles podem concordar ou não com aquela teoria. E por fim, né? A autora os alunos eles queriam que a autora ela abrisse as caixas, só que ela não abriu e levantou que as propostas sugeridas pelos alunos elas poderiam ser verdades eternas ou temporais, pois se todos os alunos eles concordassem, né, com o que estaria dentro de uma determinada bolsa ou caixa, aquilo seria tido como verdade. No entanto, se após algum determinado tempo, outra pessoa viesse e mostrasse, né, demonstrasse que as características desse objeto eles não condiziam com a suposição, né, que eles levantaram, que era tida como verdade, ela deixaria de ser verdade. E assim, na ciência também é assim, né? O cientista ele formula sua teoria, né? E se após um determinado tempo outro cientista ele vier e demonstrar que aquela teoria ela não condiz, né, com o objeto de estudo, né, que tem falhas e erros, e mostrar outra teoria que faça mais sentido para aquele objeto de estudo, ela vai deixar de ser verdade. Então, mostrar, né, que a ciência ela não existe verdades absolutas. O que hoje pode ser verdade, daqui a uns dias alguém pode vir e demonstrar outra coisa e mostrar que aquilo não é verdade, né? Então, nessa dinâmica, a autora ela propôs isso, né? Mostrar a natureza da ciência a partir de analogias com a dinâmica. Passar.
Bem, as intervenções com episódio histórico. O trabalho foi realizado no final de 2009, na cidade de Campina Grande. Metade dos alunos eles eram de zona rural e a outra metade era da zona urbana. Participaram 18 alunos, sendo 6 homens e 12 mulheres. E as questões propostas após cada texto tinham como objetivo investigar se a apresentação do material histórico trouxe impactos na visão de conhecimento dos alunos em relação à natureza da ciência. Né? Ela aborda os textos, faz o debate em sala de aula e faz esses questionamentos posteriormente. Discussão e análise dos resultados. O caso dos raios-x. Após a leitura e discussão do texto, a autora ela propôs 3 questões abertas com o objetivo de avaliar a visão dos alunos com relação ao desenvolvimento da ciência. A primeira questão, ela pergunta como Rink ele chegou à conclusão de que era algo realmente novo. E ao analisar as respostas dos alunos, né, ela percebeu que grande parte dos alunos eles entenderam a importância dos conhecimentos anteriores que Ruth ele tinha sobre a luz, sobre os raios catódicos e ultravioleta, e para de entender, né, o que ele acabara de descobrir era algo novo, ele associou a essas ideias, né, que ele já tinha, né, ele comparou e viu que era algo realmente novo. A segunda questão, ela perguntava qual deveria ser o próximo passo de Ruth para que os raios-x eles fossem conhecidos e pudessem ser confirmados. E os alunos eles entenderam que era necessário que Ruth divulgasse a nova descoberta para que as outras pessoas elas avaliassem e fossem estudados por outros, né, para eles avaliarem, né, dizerem se realmente era verdade ou não aquilo que ele apresentou, né, na descoberta. E a terceira questão, ela perguntava se Leonard ele poderia ter chegado às mesmas conclusões que Ruth. E muitos alunos eles argumentaram que Leonard jamais chegaria a descobertas dos raios-x, pois ele tinha conhecimentos diferentes e métodos de pesquisa também diferentes. Pode passar. Falando um pouco sobre o caso da radioatividade, a abordagem do texto deu através de uma leitura, né, e da sala de aula, ela fez depois 3 questões abertas. A primeira questão, ela perguntava se a conjectura de Poincaré influenciou nos experimentos e observações de Becquerel. Então, grande parte dos alunos concordaram, né, 13 deles, que a conjectura de Poincaré influenciou nos experimentos e observações de Becquerel. Pois os seus experimentos confirmavam a conjectura sendo a base para a sua pesquisa. A segunda questão perguntava quais foram os elementos que contribuíram para o sucesso da pesquisa de Marie Curie. Então, apenas 5 falaram que o sucesso se deu pelo amplo campo de pesquisa utilizado por Marie e por ela ter sugerido a hipótese de que a radiação era de propriedade atômica. 3 alunos citaram apenas o fato dela ter examinado um grande número de materiais. E os demais apresentaram respostas bem confusas. A professora achou que os alunos entenderam as perguntas de forma errada. Acharam que era uma pergunta sobre quais elementos químicos ela estudou devido às respostas dos alunos. A terceira pergunta perguntava por que Becquerel e Marie Curie, que estavam pesquisando o urânio, né, que era o mesmo assunto, chegaram a conclusões diferentes sobre suas propriedades, né, o que leva 2 pessoas observando a mesma coisa a chegarem a conclusões diferentes. A maioria dos alunos, eles responderam que o que leva 2 pessoas observando a mesma coisa a chegarem a conclusões diferentes é sua maneira de pensar e pesquisar, além da atenção dos objetos utilizados na pesquisa. Então, resumindo, de certa forma, a professora ela não gostou muito das perguntas, das respostas curtas, objetivas, resumidas, que muitas vezes eram contraditórias. Então, ela se perguntou, né, o que teria dado errado
na intervenção dela. Ela esperava resultados melhores, né? Então, para ela, né, em geral, ela achou que os alunos entenderam a ideia central, de certa forma, esse foi o resultado positivo, né, que os alunos, eles entenderam a natureza da ciência, e ela acreditou que os textos que ela utilizou, né, a simplificação dela, não fornecia elementos suficientes para alcançar o que ela pretendia. Considerações finais, né? Eu destaquei 3 pontos que eu achei importante ressaltar, né? O primeiro é que a utilização da história da ciência é uma ótima ferramenta para se discutir os aspectos da natureza da ciência, né? Para mostrar para os alunos como realmente se dá a construção do conhecimento científico, como realmente se dá a construção da ciência. Só que, no entanto, existem alguns desafios que precisam ser superados. Um deles é que, ao se trabalhar a história da ciência, falta material didático, embora atualmente já tenha mais materiais, né, já tem mais, mas mesmo assim ainda faltam materiais bons, né, materiais de qualidade nessa área. E outro problema também é que, ao se trabalhar textos históricos, normalmente precisa de uma simplificação, né, de colocar em uma linguagem mais acessível para o aluno. E ao fazer essas simplificações, a gente pode acabar omitindo algumas partes e fazer com que o aluno ele tenha uma visão errônea da ciência, né? Tem uma visão distorcida da história da ciência. A própria autora, ela pontua, né, no caso da descoberta da radioatividade, onde ela ficou um pouco insatisfeita, né, com as respostas dos alunos, e ela percebeu, né, que quando ela foi fazer uma simplificação, né, colocar em uma linguagem mais acessível o texto, ela acabou omitindo algumas partes que fizeram com que os alunos eles tivessem uma interpretação errada do que e não conseguiu atingir o objetivo que ela queria. Então, esse ponto também, né, que ao se trabalhar com a história, a gente tem que ter cuidado ao fazer essas simplificações, né, para não acabar não levando o aluno a ter uma ideia errada da história da ciência ou do que é a construção da ciência. Pode passar. Falando um pouco sobre o produto educacional, o produto educacional delas foi desenvolvido uma proposta didática, uma sequência didática, que orientava o professor a utilizar, a construir, né, uma dinâmica em sala de aula para trabalhar com a história e filosofia da ciência, que foram divididas em 2 partes. A primeira parte, ela consiste em uma dinâmica com material concreto, a ser realizadas em grupos em sala de aula, que tem como objetivo discutir sobre a ciência, pois se trata de uma tentativa de reproduzir um modelo de investigação científica. Ela orienta os professores, através de 4 passos, a realizarem uma dinâmica em sala de aula, a dinâmica que a gente abordou, e ela pontua as principais características que se deve levar em consideração durante a dinâmica. A segunda parte é os professores, ele deverá, né, o professor ele deverá abordar os episódios históricos do raio-x e da radioatividade em aulas separadas. A leitura ela pode ser realizada tanto em sala de aula quanto em casa, contanto que aconteça uma discussão oralizada com a turma sobre os textos e, na medida do possível, compará-las com a dinâmica realizada anteriormente e com o desenvolvimento da ciência. Então, ela sugere, na segunda parte, iniciar o debate que o professor, né, ele incentive tanto o debate em sala de aula, como também o aluno ele pesquisar antes desse debate aspectos importantes para que o aluno ele tenha um entendimento prévio sobre aquele assunto que vai ser debatido em sala de aula.
Então, esse foi a nossa apresentação. Espero que tenham gostado e obrigado pela atenção.